Pontos que você deve levar em consideração na hora que você estiver contratando uma influenciadora digital para sua marca de roupa. Pra quem não sabe, eu me chamo Ana Carolina, eu sou dona da Carolac Brand há quase 5 anos e durante esses 5 anos que eu tenho a marca, eu aprendi muitas coisas e eu tô compartilhando várias delas aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, temos o reality Behind the Brand, onde eu mostro todos os bastidores da minha marca. E nesse vídeo eu vou te dar várias dicas da análise que você precisa fazer para contratar uma influenciadora. Antes de você chegar e pedir o Media Kit da influenciadora, pra quem não sabe o que é o Media Kit, é basicamente o portfólio daquela influenciadora. Então nele tem todos os dados de engajamento, quantidade de seguidores, quantos views nos stories, quais parcerias com outras marcas que ela já fechou, enfim. Antes de você pedir isso, você precisa ter em mente por qual motivo você tá contratando aquela influenciadora. Se é pra posicionamento, se é pra conversão em venda, se é pra awareness, se é pra branding. Branding, tipo, às vezes a influenciadora, você sabe que ela não vai converter, mas ela tira umas fotos incríveis que você vai conseguir usar nas redes sociais da sua marca e fazer um baita conteúdo. Então, primeiro, tenha isso em mente. E depois, em segundo lugar, você vai fazer uma análise no perfil daquela influenciadora. A análise do perfil da influenciadora é basicamente você entrar no perfil das redes sociais dela, que pode ser um Instagram ou TikTok, e literalmente vasculhar tudo. Entender quais são as marcas que ela usa no dia a dia dela. No meu caso, a gente é uma marca high ticket, ou seja, não tem absolutamente nada a ver eu escolher algumas influenciadoras pra trabalhar na minha marca que divulgam, por exemplo, a Shein. Nada contra a Shein, mas a Shein tem um posicionamento completamente diferente da minha marca. Tem um ticket médio muito mais baixo do que o da minha marca. Então você precisa fazer inteira essa análise. Então, quais marcas que ela usa no dia a dia dela? Quais são as outras marcas que ela tá trabalhando, que ela tá divulgando, enfim, que sejam suas concorrentes também, pra você ter em mente pra ver se tem a ver. Depois você vai olhar todos os comentários das últimas postagens dela pra você entender qual que é o público que segue ela. Muitas das vezes, quando a gente tá analisando os comentários, a gente vê que tem algumas influenciadoras que participam de grupos de engajamento. Então, as pessoas que estão comentando ali, na verdade, são pessoas que estão em grupo de engajamento e não que elas estão apreciando o conteúdo daquela influenciadora, sabe? Então, isso é ruim, porque você precisa entender que a pessoa que tá fazendo um comentário, ela poderia se tornar uma potencial cliente da sua marca. E se você pega pessoas que às vezes não tem nada a ver, ou influenciadoras que usaram esses grupos de engajamento, é um aspecto super negativo. Depois, você precisa entender, se ela não tivesse sendo contratada pela sua marca, será que ela compraria na sua marca? Será que ela usaria a sua marca? Hoje em dia, a gente sabe que o mercado de influenciadores está cada vez mais saturado. Ninguém aguenta mais publicidades engessadas. Todo mundo quer mais o orgânico. Então, você precisa entender que aquela influenciadora que você está contratando, ela precisa e ela deveria ser também uma potencial cliente da sua marca. Então, ela precisa gostar da peça que ela tá divulgando e não só porque ela tá sendo paga por isso. Vocês entendem que, assim, é muito mais complexo do que você simplesmente olhar uma influenciadora que às vezes você gosta de seguir, acha bonitinho, ela pode não ter nada a ver com a sua marca. Então, você precisa ter tudo isso em mente antes de fazer a contratação. E não só isso. A gente sabe que é muito importante hoje em dia, aquela influenciadora, ela tem uma comunidade. Ela tem uma comunidade fiel de pessoas que gostam não só do conteúdo dela, mas que se aspiram nela. E eu acho que hoje em dia, uma análise muito importante de se fazer também é como é a comunidade daquela influenciadora. Tendo em vista que todo mundo preza por conteúdos mais orgânicos, como que a influenciadora, ela se comunica com a comunidade dela, com as pessoas que seguem ela? Tudo isso é muito importante, parece até meio complexo demais, mas depois que você começa a aplicar todas essas dicas que eu tô dando pra você, eu tenho certeza que você vai errar muito menos na hora de contratar qualquer influenciadora pra divulgar a sua marca. E aí, depois que você já fez toda essa análise das redes sociais, do perfil da influenciadora, porque isso interfere muito. Às vezes o público que segue no Instagram é um público muito diferente do TikTok, então por isso que é muito bom você fazer essa análise nos dois perfis. Eu sei que tem muita influenciadora que não tem TikTok, por exemplo, mas se é uma influenciadora que tem TikTok e você pensa em fechar dois escopos, um pro Instagram e pro TikTok, é importante fazer essas duas análises. E aí depois que você tiver tudo isso, você pede o Media Kit da influenciadora pra você entender em números toda essa análise que você fez. É muito importante, por exemplo, que se você tem uma marca de roupa, de moda feminina, você entender se a maior parte do público que segue ela, se são mulheres ou se são homens. Às vezes, se a maior parte do público é masculino, não tem fit com o tipo de produto que você quer divulgar, que você quer vender, que você quer que as outras pessoas conheçam a sua marca. Não só isso, é muito importante entender também qual que é
a maior parte do público que segue aquela influenciadora. Se são pessoas muito jovens, por exemplo, para marcas como a minha, que tem um produto high ticket, não é legal, porque a gente entende que quando a pessoa é muito mais jovem, ela ainda não é independente financeiramente. Então, talvez, para fazer uma compra, ainda mais de uma peça que tem um ticket médio mais alto, ela vai ter que talvez pedir a autorização dos pais, ela não é independente financeiramente. Então, tudo isso conta muito também. Então, por isso que é muito interessante você questionar também para assessora dessa influenciadora se ela costuma ser uma influenciadora que dá resultado em conversão de vendas, por exemplo. Nessa última parceria que ela fechou com a marca X, qual que foi o resultado que ela teve? É lógico que não tem como a gente garantir, e eu não acho também que influenciadora é vendedora, mas é lógico que como marca, quando você tá pagando ainda mais um valor alto para influenciadores digitais, a gente quer ter mais ou menos uma noção do valor que a gente tá investindo, se vai retornar pra gente de alguma forma. Como, novamente falando, pode não ser por vendas, mas pode ser por branding, por awareness, enfim, para mais pessoas conhecerem a marca. Feito tudo isso, aí vem a segunda parte, que é quais são os escopos que você vai fechar com aquela influenciadora, como fechar aqueles escopos e qual contrato fazer. Que isso vai ser uma parte 2 para esse conteúdo de influenciadoras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E um beijo e até o próximo conteúdo.